Meu irmão, minha irmã, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, queridos. A gente vai falar hoje, irmãos, sobre salvação. A gente vai falar sobre conversão. E aos meus alunos que estão aqui, os mais antigos, essa é uma questão que já é vencida, porque quando a gente vai falar sobre coisa que é tão básica, salvação é uma coisa muito básica com relação à nossa fé. A maioria das pessoas pensa que noções introdutórias são as mais fáceis. Normalmente, eu não sei qual é a sua vida, mas se você entrou em qualquer curso, a primeira semana, os primeiros meses, você vai falar sobre aquilo que é básico, noções que introduzem qualquer que seja o campo do conhecimento. E aí a gente tem uma noção que, uma vez que a gente entende essas primeiras etapas, a gente vai para algo mais profundo, alguma coisa que está resolvida. Então, a gente resolveu esse começo e agora a gente vai para questões mais complexas. Então, nessa perspectiva, a salvação seria um assunto simples, desses que você aprende na primeira semana do catecúmeno, e depois é só o mais do mesmo. É alguma coisa como, todo mundo já sabe disso. Eu penso o contrário, irmãos. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Normalmente, assuntos introdutórios são bastante complexos, bastante mesmo. E eu acho que Deus quer ensinar uma coisa para a gente hoje, a partir de um texto que está falando de uma cidade, irmãos, Cesareia, 110 quilômetros de Jerusalém, uma terra gentia, de gente inimiga dos judeus. A gente vai ver um dos momentos de virada mais importantes no livro de Atos. Eu quero te levar para lá no capítulo 10. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós estamos no livro de Atos, não dos apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus, capítulo 10. Então, enquanto você está abrindo, no último domingo, a gente assistiu a um evento absolutamente único e amedrontador, irmãos, que é a conversão de Saulo. O pastor Alfredo disse, mas eu quero insistir, dificilmente esse seria um dos momentos da glória, de vamos celebrar de pé, igreja, de um momento de alegria. Houve uma época, acho que talvez você tenha vivido isso, que a igreja celebrava efusivamente novas conversões. Talvez você já tenha estado num culto assim. Há conversões e a igreja fica muito feliz. A conversão de Saulo provavelmente não foi o caso, irmãos. É um texto que incomoda porque Saulo não é uma pessoa convertível, irmãos. Ele não é, e aqui um neologismo, tá? Mas ele não é um amigo de trabalho que está com problema no casamento. Ele não é o filho desviado que já conhece as histórias do evangelho e voltou. Ele não é uma pessoa típica. Ele é um inimigo, ele é o principal inimigo, em termos humanos, nesse momento do livro, mas ele se converte. Deus converte o homem responsável por perseguir a igreja até a morte. Saulo literalmente matou irmãos nossos. E aqui eu não estou usando o sentido figurado da escritura. Eu estou dizendo que Saulo literalmente matou alguns dos familiares daquelas pessoas. É um texto que desafia bastante a igreja. A gente aceita a conversão de gente assim? E aí depois de Saulo vem o quê? E aí esse é o texto que a gente vai ler hoje. Imediatamente depois, saltando um outro texto, a gente vai ver Cornélio. Em Cesareia, versículo 1, capítulo 10. Morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome nessa noite, Senhor. Pai, a tua palavra acabou de ser lida, a gente vai ler mais porções dela ainda. Mas, por favor, fala com teu povo, Senhor.
Esse povo é teu, foi o Senhor que morreu, foi o Senhor que ressuscitou por eles. É o Senhor que tem algo a dizer, é o Senhor que consegue alimentá-los. Por favor, faz um milagre no nosso coração hoje. Nos capacita a entender a tua mensagem e que nós sejamos transformados pelo Senhor, Pai. Não deixa que a gente volte para casa sem ter tido um encontro com Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o centro de todas as coisas. Sê conosco, é o que te pedimos no teu nome. Amém. O texto está falando, irmãos, de um homem que é nominado, Cornélio. E a gente tem poucas informações sobre ele, mas uma delas é trazida para o primeiro plano. Cornélio é um centurião de uma companhia do exército. E aí essa companhia é denominada italiana. Isso, meu irmão, minha irmã, diz muito pouco para você. Mas diz tudo para o primeiro leitor de Atos. Lucas, quando coloca essa informação, explica um monte de coisa para quem está ouvindo. Para a igreja da época é fácil entender, esse homem era um militar. Ele comandava uma tropa de quase 100 pessoas. E o detalhe é, Cornélio é romano de nascimento, irmãos. Ele era, para esse povo, o estrangeiro por excelência. Se tinha alguém que era estrangeiro, era Cornélio. Porque esse homem não é alguém de uma região convertido. Esse homem é um homem de lá, de Roma, um puro sangue. Então, Cornélio, em Cesareia, era a face de Roma. E isso, para um judeu, significa, ele é o opressor. Ele é a presença material do império, irmãos. E a gente tem muita dificuldade com isso, porque a experiência brasileira é muito diferente. A gente só consegue imaginar, mas, irmãos, não é a transposição não é perfeita. O que eu estou tentando te fazer é qual é a disposição dos judeus para com Cornélio. É como se ele fosse um israelita vivendo na Palestina. Ele era alguém que evocava sentimentos muito fortes de rejeição, de ojeriza, de nojo. Ele é outro, ele é o inimigo. Ele é aquele que trava a nossa vida. Ele é o responsável por fazer a nossa vida não dar certo. Cornélio é a lembrança do nosso atraso, que nos impede de ser feliz. Ele é justamente o mal, a encarnação. E aí, esse texto trai a gente desde o início. Irmãos, esse é um texto incrível, me acompanhe. Cornélio, ele devia ser tudo de ruim, irmãos. Ele devia ser o vilão perfeito. Aquele que é a maldade pura. Porque essa era a sensação de um judeu para com um centurião. Só que o texto diz para a gente que ele era piedoso e temente a Deus. E não só ele, toda a sua casa também. Porque Cornélio não só dá muitas esmolas, o texto destaca isso, mas ele ora constantemente. Você ora constantemente? Cornélio orava constantemente. E aqui está o começo enorme do problema, irmãos. Porque a gente é ensinado a categorizar as pessoas a priori. A gente é acostumado a estratificar a vida. Cornélio é romano, então ele é ruim. Você entende? Se ele é romano, se ele é um militar do império, logo ele é essencialmente ruim. O seu ser é ruim e tudo que ele faz é ruindade. Porque todo romano é ruim. Então, você sabe que existem algumas pesquisas que dizem, agora estou falando da gente, que a gente leva olha que coisa, né, irmãos? A gente leva 2 segundos para fazer um julgamento sobre uma pessoa desconhecida. Você olha para ela, você bate o olho e você já traça um perfil. E aí essa pessoa ganha um carimbo e a gente presume que a gente sabe um monte de coisas sobre ela. Só que Cornélio, e é por isso que eu acho a Bíblia incrível, ele não cabe nesse carimbo, irmãos. Cornélio não é aquilo que ele deveria ser. E aí um dia, esse homem está orando. Só que note, até aqui tudo bem. A gente não tem problema com pessoas orando. Mesmo pessoas que não são crentes, a gente não tem problema com isso. Todo mundo pode orar, porque orar é falar com Deus. Ótimo, então vamos deixar ele falando com Deus, não tem nada de errado. Onde é que está o problema? A gente aceita Cornélio falar com Deus. O que a gente não aceita? Deus falar com Cornélio. Porque Deus responde.
O Senhor está respondendo um dos nossos inimigos. E aqui a gente começa a torcer o nariz, porque Deus dá a Cornélio uma visão. O texto diz, Cornélio vê claramente, olha a ênfase, um anjo. E aí o anjo diz, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, o Senhor ouviu o que você disse e o Senhor viu o que você fez, mesmo sem você ser convertido. Você está sendo notado por esse Deus que está vendo. E aí, Cornélio recebe uma ordem. Qual é? Mande mensageiros a Jope buscar Pedro. Incrível, irmãos. Porque se você para um pouquinho mais de olhar para esse texto, Cornélio precisa ouvir uma mensagem. Só que quem está falando com ele? Um anjo, que significa mensageiro, enviado. Porque é que um anjo manda Cornélio chamar outra pessoa. Era necessário um ser humano para falar. Primeiro, essa é a parte fácil de entender. Você sabe que a Bíblia deixa muito clara que os anjos não têm essa responsabilidade, esse privilégio de pregar o evangelho. Isso foi dado a nós, a igreja. Mas não era só isso. Essa história é mais sobre Pedro do que sobre Cornélio. Cornélio precisava de Pedro, irmãos? Sim. Mas Pedro precisava muito mais de Cornélio, ele só não sabia ainda. E é aqui que o relato começa a mudar bastante. A 35 quilômetros ali, a gente não leu, mas se você quiser ir olhando o texto, a gente está caminhando por ele. A 35 quilômetros dali, outra pessoa está orando. E quem ora é Pedro. O principal do colégio apostólico, irmãos. Aquele que andou sobre as águas. Pedro. E o texto diz que por volta do meio-dia, Pedro ora. E ele ora com fome. E esse é um detalhe importante. É incrível isso. Porque Pedro está sentindo a barriga reclamar. Mas note, é um detalhe que parece simples, mas existe toda uma arquitetura do trabalhar de Deus com ele. Porque para aquilo que Deus vai fazer, Pedro está com fome, é importante. É por isso que diz, meio-dia, ele está faminto. O Senhor sabe da condição de Pedro e vai usá-la perfeitamente. Porque justamente por Pedro estar com fome, Deus dá a ele uma visão também. Deu uma a Cornélio, agora é a vez do seu apóstolo. Ao invés de um anjo, um objeto, e aí você conhece essa história, como um grande lençol, é isso que o texto diz, desce do céu à terra. Então, note o simbolismo, irmãos. Alguma coisa é baixado do céu, vinda da parte do próprio Deus. Só que o texto é estranho, a Bíblia é estranha, você sabe disso. Deus usa coisas estranhas para falar com a gente, porque o lençol que desce está cheio de quê, irmãos? De animais, um monte de animais. E o texto está gritando para a gente, a ênfase é variedade, a questão é justamente essa, a ênfase é precisamente na multiplicidade. Tinha todo tipo de animal, quadrúpedes, répteis e aves, é o que o texto diz explicitamente. E juntamente com isso que a gente viu, vem 3 ordens. Deus manda Pedro fazer 3 coisas. Levante-se, mate e coma. Não é incrível? Porque Pedro está com fome. A ordem de Deus é justamente essa. Responde à questão. Chegou comida e chegou comida farta, variada, de todo tipo. Logo, acabou o desconforto. Está resolvido o problema de Pedro. Deus mandou comida do céu para ele. E é aqui, irmãos, note, perceba comigo, que Pedro vai fazer uma das coisas que só Pedro faz, porque só ele tem esse jeito, que é errar profundamente quase tudo com relação a Deus. Note a frase, Deus fala, Pedro, levante-se, mate e coma. Qual é a resposta de Pedro? De modo nenhum, Senhor. No grego, médamos. É uma palavra, o que Pedro está falando, irmãos, é, não existe a menor chance, jamais, certamente, eu não vou fazer isso. Pedro está usando uma negação fortíssima. Ele está dizendo, não existe nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade que eu faça isso, nenhumazinha só. Mas ao mesmo tempo ele usa um vocativo. Ele diz, de maneira nenhuma, Senhor.
Quírios. Não é incrível? Você percebe a contradição de termos? Se Jesus é Quírios, se ele é o Senhor, ninguém pode dizer não a ele. Não se diz não a um Senhor. Ou ele é Senhor, ou você diz não. Para o Quírios, a resposta é sempre sim. E a negativa de Pedro é vestida então de uma ética profunda, irmãos. Eu espero que você esteja me acompanhando. Ele diz: Jesus, Senhor, eu não vou fazer isso, porque eu nunca comi nada impuro. Essa é a motivação. Essa é a explicação. Ele está dizendo: eu vou te desobedecer. Por quê? Porque eu nunca comi nada impuro. Em toda a minha vida eu fui perfeito. Eu estou limpíssimo. E essa é uma declaração muito forte de pureza, irmãos. A gente não percebe numa primeira lida assim, superficial, mas existe um orgulho que não é tão velado assim no texto. O que Pedro está fazendo é dizendo para Deus, em algum nível, um prazer que ele tem na sua própria performance. Ele está dizendo: Deus, desde o primeiro dia da minha vida, eu sou um judeu perfeito. Eu não comi uma só coisa que fosse proibida. Esse é meu distintivo. Essa é minha glória. Não vai ser agora que eu vou errar. Incrível, não, irmãos, dizer isso para o Senhor, a Jesus. E é aí que Pedro ouve uma coisa que é absurda. Está no versículo 15. Deus diz: não considere impuro o que Deus purificou. E, irmãos, para a gente que já conhece a história, parece uma coisa simples. Não é. Isso é uma loucura total. Você não é judeu. Você praticamente raboceja ouvindo um texto desse. Mas para Pedro, o que ele está ouvindo é um completo absurdo. É exatamente o contrário do que ele ouviu desde que ele nasceu. Todos os dias, os seus pais, seus avós, seus bisavós, todo mundo. Isso é um escândalo. É uma subversão total, porque é uma ruptura muito profunda com a forma que ele tinha de ver o mundo. Deus está dizendo: isso não é impuro, mas a vida inteira ele foi ensinado que aquilo era impuro. Jesus está dizendo: isso que você está chamando de impuro, Deus mesmo purificou. O que, irmãos? Como assim? E note o detalhe. Note como Pedro é nosso amigo. Eu amo tanto Pedro, irmão, não sei você. Porque ele me permite ser um pouco como eu sou. Porque Pedro é lento, irmãos. Ele é meu teimoso. Porque, mais uma vez, note, lembra do Evangelho? Olha agora. Quantas vezes Pedro precisou dessa mesma lição para ele entender? Olha o versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes o mesmo diálogo, Deus falando e Pedro sendo teimoso, dizendo não. E é nesse ponto, irmãos, que a boa mão do Senhor, a sua providência, aparece em ação. Porque simultaneamente tudo se dá. Pedro está perplexo, sem entender o que está acontecendo, e os enviados de Cornélio chegaram nesse exato momento. E aí Pedro recebe outra ordem do Espírito de Deus, que diz: vá com eles. A questão, irmãos, é quem são eles? A gente está do lado de cada história, a gente viu o começo dela, mas Pedro não. Para Pedro, eles são totais desconhecidos. E aí, encontrando essa comitiva, que, querido irmão e irmã, está na cara que eles são gentios. Aquele momento da história era exatamente assim. Lembra dos 2 segundos? Quando a porta abre e Pedro vê, ele entende rapidamente. Não são judeus. Eles não são da minha religião. Eles não conhecem o meu Deus. Eles não são meus irmãos. É gentios, na porta. Mandados por Deus. E aí ele fala: o que os traz aqui? Totalmente perdido, irmãos. E ouvido o relato dessa comitiva, agora é obedecer. Pedro vai seguir com essa comitiva, levando alguns irmãos, e eles partem para Cesareia, então, respondendo aquilo que Cornélio tinha ouvido de Deus. Pedro vai. E, irmãos, antes que ele chegasse, o relato mostra uma cena que, nesse aspecto específico, espelha a do filho pródigo. Por quê? A semelhança do pai, Cornélio nem espera. O texto diz: ele chegando, Cornélio vai ao encontro. Ele ainda não conhece o Senhor, ele ainda não entende. Para ele, Pedro é a figura do sobrenatural. Irmãos, Cornélio ainda não é convertido. Ele não entende o que está acontecendo. De repente, Deus fala: traga um homem. Quando esse homem está chegando, ele ainda não entende.
A ação natural dele é a adoração. É incrível, não, irmãos? Assim que Pedro chega, o ímpeto dele é de se jogar aos seus pés e adorá-lo. Mas Pedro tem a exata mesma reação de todos os apóstolos nesse tipo de contexto. Todos eles, exatamente iguais, falam a mesma coisa. Levante-se, eu estou lendo o versículo 26, porque eu também sou apenas um homem. Pedro tem uma noção profunda, uma consciência de quem ele é. Não existe qualquer indicativo real aqui de empáfia, de arrogância. Não é que Pedro está dizendo, levanta aí. Não. Pedro se via exatamente como ele era. Aqui é um acerto enorme. Pedro erra e acerta no mesmo nível, assim, incrível. Nenhuma marca de ver a si próprio como alguém muito importante. Mesmo com as visões, mesmo com a cura, Pedro sabe que ele é só uma ferramenta. Como ele, havia também vários outros. Qualquer um podia estar ali. Só uma coisa era única, que era a mensagem. E aí é óbvio, irmãos, é claro que é um imenso privilégio ser portador. Mas Pedro sabe, eu sou somente isso, eu sou o mensageiro. Ele não permite ser adorado. E se a gente tem qualquer dúvida que Pedro é um ser humano, a ação seguinte dele desmonta qualquer indicação contrária. Porque é absolutamente incrível perceber a sensibilidade de Jesus, irmãos, não era? O jeito que Jesus fala, o jeito que ele muda com pessoa para pessoa é incrível. Com os duros, Jesus era duro. Com os mansos, ele era manso. Ele nunca errou na sua mensagem. Ele nunca desperdiçou rispidez. Jesus sempre usou o tom exato necessário. E seria ótimo que os seus seguidores fossem pelo mesmo caminho. Mas nós não somos como o Senhor. Frequentemente a gente erra e Pedro parece ser especialista nisso. O primeiríssimo contato que Pedro tem com Cornélio, olha que incrível, vê comigo, versículo 28, 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, olha as primeiras palavras do apóstolo. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. É a primeira coisa que ele diz. Traduzindo, irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte: Cornélio, eu nem devia estar aqui. Você é impuro. Eu estou me sujando entrando aqui. Irmãos, é exatamente isso, tá? Ele está dizendo, Cornélio, você sabe, um judeu entrar na casa de um gentio é um fator de contaminação. Eu não deveria estar aqui. Você está me sujando. Mas me conta a sua história. E, irmãos, em algum nível pode parecer engraçado, mas eu não quero suavizar o texto. Pedro está correto. A visão judaica de então, toda a mentalidade que forma os discípulos e a igreja é exatamente essa. Queridos, gentios, para os judeus, são vistos, se não por todos, por uma boa parte deles, como uma entidade que é menos do que uma pessoa. Gentio não é gente para um judeu. Essa é uma ferramenta muito perversa que nós seres humanos usamos, que é desumanização. É tão forte que as correntes mais radicais do judaísmo diziam, acho que você sabe disso, né? Por que os gentios foram criados? Para quê? E alguns deles diziam, para acender o fogo do inferno. Os gentios eram chamados de cães selvagens. Eles eram odiados. Pedro, da nossa ótica, está sendo mal educado. Mas isso é porque a gente suaviza o texto. O que Pedro está fazendo aqui é colocar para fora um preconceito que é construído por milênios. Que nunca teve no coração de Deus. Deus nunca ensinou isso para Israel. Pelo contrário, você lembra, Israel devia ser uma vitrine para que o mundo amasse o Senhor também. Olhar para outro ser humano e percebê-lo como um animal, como uma coisa, justifica atrocidades. E as piores ações cometidas entre os homens tiveram por base justamente essa operação mental. Você não é alguém, você não é igual a mim, você é sujo. Intrinsecamente sujo, inerentemente sujo. Quando eu estou perto de você, você me contamina, você me faz menor. A forma correta de lidar contigo é me afastar. Eu preciso estar longe de você, porque quando eu estou na sua presença, eu sou indigno. Tudo isso estava acontecendo no coração de Pedro, irmãos, um judeu. E aqui eu quero tentar te falar, um judeu convertido, um discípulo de Jesus, um homem que já estava cheio do Espírito Santo de Deus, agindo desse jeito. Você consegue entender agora a dificuldade desse texto?
Você consegue entender que é muito mais profundo do que a gente normalmente olha? A questão aqui era o coração de Pedro e como ele ainda via outros seres humanos que não eram iguais a ele, que não faziam parte do povo, que não foram criados da mesma forma, que não criam do mesmo jeito. Isso aqui, irmãos, esse sentimento tem raiz num ódio muito profundo, antigo. E agora chegou a hora de Cornélio falar do gentio, do impuro, desse que é um cão selvagem. E Cornélio narra essa história para Pedro, essa que a gente acabou de ler, que abriu esse sermão, né? Ele diz: eu estava orando, Deus falou comigo para trazer você. Cornélio está dizendo para Pedro: ai, irmãos, olha o que Cornélio diz. Ele diz: eu quero ouvir Deus, eu quero conhecer Deus. E para que eu conheça Deus, você precisa me falar, eu preciso ouvir de você. E o versículo 33 diz: agora que nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Esse homem está usando uma linguagem muito marcante. Ele está dizendo: Deus está aqui e eu quero ouvir falar desse Deus. Eu quero ouvir a voz desse Deus. Então, por favor, fale. E o que se segue é só uma das pregações de Pedro registradas no livro de Atos. Pedro vai pregar, assim como ele já pregou em Atos capítulo 2, a gente já viu isso. Mas aqui tem uma diferença imensa. No dia de Pentecostes, Pedro fala para judeus, ele fala para os seus patrícios, ele fala do Antigo Testamento, ele cita a Bíblia. Cornélio não é judeu, ele não parte da mesma história, ele não tem os mesmos referenciais. A pregação para ele é completamente diferente, mas ainda é o Evangelho. Pedro vai dizer: Cornélio, Jesus é o Senhor de todos, ele foi ungido por Deus e recebeu o Espírito Santo. Ele andou por toda parte fazendo sinais e proclamando a chegada do reino. Mas os judeus o mataram por o invejarem, mas Deus o ressuscitou. E ressuscitou de verdade. Pedro diz, né? Nós comemos e bebemos com ele e agora nós devemos pregar a todos. Essa é a mensagem, irmãos. Não é incrível? Dá para ser mais simples? Esse foi o sermão de Pedro. Se você ler, não dá 4 minutos. Para aquele militar romano, rico, homem rico, que orava e buscava a Deus. Ele ouviu e toda a sua família também ouviu. E simplesmente, de uma maneira totalmente assustadora, o impossível aconteceu. Versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, Pedro e seus amigos, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. O Espírito Santo, irmãos, o cumprimento de Joel, a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. A promessa antiga que tinha sido feita para os judeus, agora atinge os gentios. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus desceu e habitou os gentios. Os cães, os que eram feitos só para o fogo do inferno. Deus também alcançou e transformou aqueles que eram os inimigos, os desprezáveis, os indignos, os impuros, irmãos. E esse povo passou pela exata mesma experiência dos apóstolos. Aquilo que aconteceu com Pedro lá atrás, no capítulo 2, agora está acontecendo com Cornélio também. E de uma forma sobrenatural, avassaladora, inimitável, infabricável, irmãos. Não dá para fazer isso aqui, não dá para montar. Você sabe que as igrejas estão inventando um monte de coisa. Não dá para fabricar a descida real do Espírito Santo. É o que está acontecendo. O próprio Deus está operando essa visitação poderosamente. O Deus de Israel está habitando os gentios. E a conclusão era uma só. Pedro fala: será que a gente pode recusar água? Será que eles não devem agora ser batizados também? Pedro chegou à única conclusão possível. Pedro conclui: eles são crentes também. Eles são nossos irmãos. Eles têm acesso a tudo. Em outras palavras, eles são absolutamente iguais a nós, iguaizinhos a nós. Não existe nenhuma diferença entre a gente e eles. Em síntese, é o que Pedro havia dito antes. Mais para trás, se você voltar a ler, ele diz: reconheço
que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Gentios, irmãos. Os gentios receberam o Espírito Santo. Eles nasceram de novo e eles faziam parte da igreja de Jesus agora. Eram discípulos de Jesus. Essa é uma história de conversão. Lembra que a gente ia falar sobre salvação? É uma história linda, poderosa, de conversão. Mas resta uma pergunta para nós. Meu irmão, minha irmã, você que saiu de casa hoje, que eu creio que Deus te trouxe aqui. Quem foi que se converteu nessa história? Quem foi convertido? Essa é uma história de salvação de quem? De conversão de quem? Foi de Cornélio? Certamente. Ele termina cristão. Mas foi só de Cornélio, irmãos? Não foi só Cornélio que se converteu nesse dia. E talvez não foi primeiramente Cornélio. Aqui eu digo no sentido de por que esse texto está registrado aqui na Bíblia. Por que a gente está lendo esse texto hoje? Por que Jesus deixou registrado isso para a gente? Houve uma operação poderosa de salvação. Alguém foi salvo também. E foi Pedro, irmãos. E eu sei que você entende o que eu estou falando. Pedro já era salvo. Ele já era, realmente. Essa é outra parte da história que é importante. Gente salva, cheia do Espírito Santo, faz besteira. Gente salva, cheia do Espírito Santo, pode ter uma visão errada sobre os outros. Pode ser preconceituoso. Pedro era assim. Mas Jesus o salva aqui, não do inferno, porque Jesus já o tinha salvo de lá. Mas ele foi convertido da sua mente estreita, de uma mente preconceituosa, de uma mente que diz, eu não vou entrar na sua casa, eu não vou comer, lembra? Falou, eu não me relaciono com nada que é impuro, desde que eu sou criança. A questão, irmãos, você pode achar essa história linda, porque ela fala de Pedro. Mas sabe qual é o problema hoje? Eu honestamente, irmãos, acho que tem alguns tipos de pessoa aqui hoje. A pergunta é, quem é você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Você é Cornélio, que precisa de salvação, mesmo já tendo uma vida certinha? Porque isso é bonito, né? Esse homem dava esmolas e orava. Ele era crente? Não ainda. Ainda não. Mas ele termina crente. Talvez seja o seu caso. Ou você é Pedro, meu irmão, minha irmã, puro, correto, santo. Talvez você tenha entrado aqui hoje desse jeito, puro, um israelita em quem não há dolo, um crente presbiteriano, reformado. Você articula os artigos de fé de forma correta. Você até, irmãos, essa parte é tão importante. Quando eu falo você articula os artigos, você até pode falar, eu sou um pecador, eu sou salvo pela graça de Jesus, uma graça que é imerecida. A questão é que você pode falar isso com a mente, mas o seu coração pode ser enganoso, terrivelmente enganoso, porque é possível que dizendo essas coisas certas, cantando sobre isso, que foi o que a gente fez, ainda no seu coração exista gente no mundo viva hoje que é de segunda categoria. Você está entendendo o que eu estou te falando? É possível que você genuinamente acredite que tem gente no mundo que vale menos que você. Gente que é impura, gente que é menor que você. Gente que só existe para queimar no fogo do inferno, que é o lugar desse tipo de gente. Irmãos, eu estou sendo duro porque eu realmente creio que essa é a dureza do texto. E é por isso que a gente leu Efésios no começo desse culto. Porque a gente é salvo pela graça. E a gente realmente é salvo pela graça. Só que às vezes a gente imita os fariseus. Aqui eu estou falando da gente, tá? A gente é salvo, mas depois fecha a porta do céu para os outros. Porque a gente quer fazer com que a igreja seja nossa. Essa é a tendência do povo de Deus. Do capítulo 3 de Gênesis até aqui, e eu creio que até hoje, agora a gente aqui entre nós, existe uma tendência da gente monopolizar Jesus e fazer Jesus a nossa propriedade. E aí a gente decide quem é que Jesus vai salvar. A gente decide quem é que vai estar aqui junto com a gente. A gente é que decide quem é que merece ouvir a mensagem. Quem tem uma chance de estar aqui conosco. E sabe qual é a surpresa?
as pessoas que a gente escolhe, que são as que merecem, é gente que parece com a gente. É gente que é igual a gente. Ou, alternativamente, o que é ainda pior, a gente escolhe pessoas que a gente gostaria de ser e não é ainda. Gente que a gente quer ser. Ou quem é como a gente, ou a gente quer estar por perto. Gente cheirosa, irmãos. Gente importante, gente bonita, gente com diploma, gente com título. Você entende? De repente, o evangelho se torna um distintivo de identidade. Crente, quem é crente? Crente é quem é como eu. Crente é quem é igual a mim. E só. Só. E quem é diferente? Não, quem é diferente é menor. Quem é diferente é desumano, é infiel. E, eu acho que você está me entendendo. Eu acho que você está me entendendo. O que eu sinceramente creio, irmãos, eu acho que tem diante de nós hoje um lençol. Que Jesus estende diante de nós e está dizendo assim: Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, mate e coma. E a gente continua dizendo: não, Jesus. Não porque a gente é limpinho, não porque a gente é puro, a gente não se mistura. Porque tem gente que a gente não gosta de falar, irmãos. Tem gente que a gente não quer ver aqui dentro com a gente. A gente até aceita que essa pessoa se converta, mas se for possível, lá naquela outra igreja lá, bem longe da gente. Porque senão mexe conosco, nos torna impuros. Só que o evangelho que te salvou, o Jesus que você serve, eu já falei isso tantas vezes, estava no meio de gente que as outras pessoas diziam: esse povo não presta. Você consegue entender isso? Você realmente consegue entender? Jesus andava no meio de gente impura, irmãos. Gente que a gente torceria o nariz. Eu já falei diversas vezes para você. Muito provavelmente, se Jesus viesse hoje e andasse hoje no nosso meio, nós, presbiterianos, seríamos escandalizados por ele. Porque a gente ia achar que Jesus ia vir para sentar na mesa com a gente e comer com a gente depois da escola dominical. Só que Jesus continua vindo para sentar com gente que a gente despreza, com quem talvez você despreze, com gente que talvez você deteste. Sabe por quê, irmãos? Eu estou terminando, certo? Eu já me repeti, já falei isso tantas vezes. Irmãos, o Jesus que veio e que está registrado na Escritura, ele andava por essa terra dizendo o seguinte: você quer me seguir? Então larga tudo e vem. E essa mensagem era para qualquer pessoa. Jesus falava isso para assassino. Jesus falava isso para estelionatário, para gente corrupta, para gente mentirosa, para gente bêbada, para ladrão. Leia a carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele diz, ele fala: irmãos, você não lembra como a gente era, não? Nossa vida está consertada hoje, mais ou menos, mas vocês lembram quem vocês eram antes? Jesus, ele continua mandando mensagem para gente adúltera, para gente gay. A gente tem a vida toda torta. E vários desses ouvem, e quando eles ouvem, o Espírito Santo desce para habitá-los, irmãos. E eu estou dizendo exatamente isso para você. No passado, o Espírito Santo literalmente desceu sobre prostitutas. Lembra disso? Que era essa pessoa que fazia parte do núcleo de Jesus primeiro, pescador. Gente ladrão corrupto, né? Mateus desviava impostos. Eu estou dizendo isso, irmãos. O Espírito Santo desce, às vezes, sobre gente da Cracolândia, esses noias que a gente fica passando. Jesus salva essas pessoas também. Gente igual a gente, irmãos, gente igual a gente. Gente que é igual a gente. A diferença entre eles e nós é porque Jesus está segurando você na sua mão e não permitindo que você vá no mesmo caminho que essas pessoas foram. E ele está mantendo você de pé. E não fosse o Senhor que estivesse te mantendo de pé, você não ia estar aqui. Quem te salvou foi Jesus Cristo, por graça, porque ele olhou para você e falou: vou te amar. E aí ele olha para a gente e fala assim: vá lá agora e fale a mesma graça para essas outras pessoas que precisam ouvir o mesmo Jesus, irmãos. Eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei como está seu coração hoje. Eu não sei se o ódio já te venceu. Eu não sei se você está consumido por ele. Mas eu tenho convicção de uma coisa: Jesus veio
justamente para gente que precisa dele, irmãos. A igreja sempre teve dificuldade. Está aqui o texto, né? A gente sempre foi como Pedro. A gente sempre foi um povo que queria um Jesus para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, e aí eu e o Alfredo, a gente fala isso sempre. Jesus é muito maior que a IPB, irmãos. Jesus é muito maior que a igreja reformada no mundo. O reino de Deus está se espalhando por esse mundo. E ele está recolhendo pecadores que querem mudar de vida. Essa parte é fundamental, né? Eu não estou dizendo que Jesus aceita qualquer tipo de pessoa para que essa pessoa permaneça como ela é. Jesus aceita qualquer tipo de pessoa que quer andar junto com ele e deixar para trás os seus caminhos errados. Gente que quer ser igual a Jesus, que quer abandonar seus caminhos e andar em direção a ele. Só tem dois caminhos. Ou você entende de uma vez por todas que Jesus veio buscar o perdido, e aí você abre a sua boca, prega e chama esses pecadores ao arrependimento. Ou então, meu irmão, você continua se julgando melhor que os outros. Continua achando que é mais santo, mais limpo, mais correto, e que Jesus tem orgulho de você por ser seu discípulo. Eu acho que a gente precisa de ajuda do Senhor. Sabe por que eu falo tanto isso? Eu estou no último parágrafo. Sabe por que eu falo tanto isso? Porque eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, irmãos. Eu me acho tão correto às vezes. De novo, né? A gente articula, fica falando, eu sei que eu sou pecador, não sei o quê. Mas eu tenho, às vezes, tanto orgulho desse paletó, desse colarinho clerical, andando por essa cidade pensando, meu Deus, olha esses perdidos. Talvez o seu coração seja igual ao meu, e talvez você lute também com ódio. A gente precisa orar e pedir ajuda a Ele, irmãos. Pedir a Ele, primeiro, perdão, e pedir que o seu Santo Espírito faça com que nós sejamos proclamadores, chamando os nossos irmãos que ainda estão longe, para que eles estejam aqui perto da gente, para que eles mudem e para que eles passem a declarar que Jesus Cristo é o Senhor junto com a gente. Eu acredito num Jesus que muda a vida de gente toda torta. Você acredita também? Você acredita que Jesus continua salvando pessoas? Eu acho que a gente devia orar. E eu acho que a gente devia pedir a presença do Espírito em nós, para que a gente seja uma igreja de portas abertas, para que todo aquele que queira venha para cá e junto com a gente diga, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, aquele a quem seja a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade, irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Eu queria te dar um tempo para que você faça isso. Queria chamar o pastor Alfredo aqui, meus irmãos do louvor também, mas eu queria que você tivesse um tempo, tá bom? Responda ao Senhor se Ele falou contigo nessa noite.